Mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de rochas, ok? É um tema que aparece tanto no sexto ano quanto também no primeiro ano do ensino médio. E é um tema muito tranquilo, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que são as rochas, né? O que são as rochas? Se a gente tivesse que definir o que é uma rocha. E aí eu boto essa definição, olha lá. Agregado natural de minerais e matéria orgânica. Tá? Então você tem um agregado ali, tá? De minerais presentes, de matéria orgânica presente e, claro, né, um sedimento que está junto com essa matéria orgânica e esses minerais, formando esse agregado. Tá? Então, nós temos ali as rochas. Ok? Beleza? Existe a rocha ígnea ou magmática, mesma coisa. Temos aqui alguns exemplos de rochas ígneas, né, ou magmáticas. O basalto, o andesito, né, o granito, que é muito comum no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então são rochas ígneas ou magmáticas, né? Nós temos aí, gente, 3 tipos de rochas: as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares, tá? Beleza? As rochas magmáticas, né, elas podem ser tanto extrusivas ou intrusivas, tá? Extrusivas e intrusivas. Como é que a rocha magmática é formada? Ela é formada pelo resfriamento. E aí você tem a solidificação do magma, por isso tem esse nome magmático, tá? O magma ali presente, muitas vezes, num processo de erupção ali do vulcão, né? Esse magma expelido, ele vai se resfriar, solidificar e formar uma rocha. Aí você tem a rocha magmática. Então as rochas magmáticas, elas advêm de um processo de erupção do vulcão, por exemplo, tá? Beleza? Então são rochas também de origem vulcânica. Certo? Olha aí, ó. As rochas intrusivas também são chamadas de plutônicas. O resfriamento dela é mais lento e os minerais geralmente são maiores, tá? São minerais grandes, ok? As extrusivas ou vulcânicas têm um resfriamento mais rápido, tá? E os minerais são pequenos. Vocês estão vendo ali na imagem, né, um granito. Um granito presente, tá? E na outra um basalto, tá? Granito intrusivo, basalto extrusivo. Olha aí, ó, basalto extrusivo. O granito intrusivo vocês estão vendo nessa imagem. Seguindo com as rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas temos aí o gneiss, xisto, mármore, quartzito, mármore muito comum nas casas brasileiras, né? Do xisto pode-se extrair, por exemplo, um óleo, né? O óleo de xisto. O gneiss também é um outro tipo de rocha muito presente na cidade do Rio de Janeiro. Tá? São as rochas metamórficas. As metamórficas vêm de metamorfose. Ela sofreu uma transformação. A mudança de temperatura e pressão no interior ali, muitas vezes da Terra, né, onde estão ainda se consolidando, né, se formando essas rochas, vão gerar mudanças nessa rocha original, gerando uma nova rocha. Então, ela era uma outra rocha que, por conta de mudança de temperatura e pressão, onde ela está, na parte mais interior ali da Terra, ela vai sofrer uma mudança nessa rocha original e vai gerar uma nova rocha, uma rocha que sofreu uma metamorfose, tá? Olha aí, por exemplo, ó, o granito, ele vira gneiss. Por sofrer essa transformação de mudança de temperatura e pressão, o granito pode se transformar em gneiss. Por isso que a gente vai encontrar granito e gneiss muito no Rio de Janeiro, tá? Ok? O calcário, mármore, né? E tudo mais. O arenito, que é sedimentar, e assim como o calcário, pode se transformar em rochas metamórficas, né? O arenito virar quartzito, o calcário virar mármore, tá? Beleza? Porque sofreu uma modificação. São rochas metamórficas. As rochas sedimentares, né? Vocês estão vendo aí exemplos como argilito, arenito, calcário, areia, carvão, são formados por restos de sedimentos de outras rochas e se acumulam, né? Vão se acumulando e vão se solidificando, um processo de compactação ao longo do tempo, compondo assim uma nova rocha. Claro que é um processo muito demorado, tá? E aí a gente tem o ciclo das rochas, que é muito importante a gente entender, né? Uma rocha sedimentar, vai virar uma rocha metamórfica por conta de calor e pressão, ela se modifica.
né? Uma rocha metamórfica, ela pode voltar ali para a região do magma, sofrendo um processo de fusão, né? Uma rocha magmática, ela pode gerar uma rocha sedimentar se ela sofrer um processo de sedimentação, né? E aí o vento levando esses sedimentos até algum lugar e ela começar a se compactar em um outro ponto e virar uma rocha sedimentar, isso pode acontecer também, né? O magma ali passando por um resfriamento pode se tornar uma rocha magmática, ok? Então, se a gente for seguir o ciclo aqui, ó, por exemplo, ó, sai o magma do vulcão, sofre o resfriamento desse magma, vira uma rocha magmática. A rocha magmática vai sofrer um processo de sedimentação. E sedimentos vão ser levados pelo vento. E aí, em algum lugar, ela vai se compactar e virar uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar pode sofrer calor e pressão em determinado local e virar uma rocha metamórfica, seja até às vezes numa parte mais interior da Terra ou um pouco mais à superfície, e aí virar uma rocha metamórfica. E assim você tem esse ciclo, né, das rochas, tá? O que é o ciclo das rochas? São as transformações pelas quais as rochas passam ao longo do tempo, tá? Tanto os agentes externos quanto os internos vão fazer essas modificações nas rochas, tá? Agentes externos, chuva, sol, micro-organismos, todos eles vão ajudar a modificar essas rochas, assim como agentes internos, processo vulcânico, certo? O uso das rochas. Para que servem as rochas? Elas servem historicamente para construções de templos, muralhas, pirâmides, casas, moradias, pontes, estradas, para muita coisa. As rochas estão no nosso dia a dia, tá? E a sua extração, seja da rocha ou do mineral que está presente ali, pode ser sim muito perigosa para os trabalhadores. Então, o trabalho com a mineração, ele requer muito cuidado, tá? Porque acidentes podem acontecer, como um desmoronamento, por exemplo, né? A gente vê casos, por exemplo, de barragens que não são bem feitas e acabam rompendo e invadindo as cidades, né? A gente teve o caso de Brumadinho, Mariana, alguns anos atrás, tá? Então a mineração é um trabalho que requer muito cuidado, tá? Na extração daquela rocha, daquele mineral. E as rochas, assim como os minerais, estão presentes no nosso dia a dia, né? Olha aqui, alguns usos das rochas, por exemplo, basalto no asfalto, o granito, muito presente na construção civil, o mármore na construção civil e nas esculturas, a ardósia nos pisos, a argila no tijolo. Então, as rochas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo compacto, 7 minutinhos ali falando sobre os tipos de rochas, tá? Sendo direto ali e reto no assunto. Então compartilha, curte aí, manda para os colegas de vocês, que é um tema muito importante. Valeu!